Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos no Centro Espírita Casa do Caminho e na tarde de hoje nós vamos falar sobre o Dia de Finados. Mas, inicialmente, o plano espiritual, o Dr. Erma, pediu para que pudesse transmitir um recado agora para o Natal. Em primeiro lugar, ele agradeceu a participação do Natal do ano passado, né? Das bolsas e daquele kit que é entregue para as pessoas, né? De alimentação. Então ele agradeceu, mas também pediu que esse ano nós possamos ser mais generosos na doação dessas bolsas de Natal para as crianças e para os idosos que estão inscritos na Casa do Caminho. Então ele solicitou que nós possamos doar cada bolsa num valor de R$ 250, para que as pessoas possam ter um Natal um pouco melhor, devido a tanta coisa, tantas dificuldades que estamos passando no momento, tantas perdas que as pessoas tiveram dos seus entes queridos. Muitas famílias ficaram perderam aquela pessoa, né, que era o mantenedor da casa, e fora a relação de sentimentos, né, de estar ali. Então houve um desequilíbrio aí nas famílias por tantas perdas que nós tivemos nesses quase 2 anos dessa pandemia. Então, assim, é um momento muito crítico que estamos passando. Então, o Dr. Erma solicitou que nós pudéssemos ajudar um pouco mais a essas pessoas. Tá? Então, fica aqui o recado, aí entrar em contato com a Casa do Caminho, e aí pode fazer o depósito na questão bancária, via Pix, transferência, enfim. Aí é só ver lá o CNPJ da casa para buscar fazer a doação. Tá? E ele conta com a colaboração de todos nós para que possamos fazer um Natal melhor para essas pessoas. Tá ok? E na tarde de hoje nós vamos falar aqui sobre o Dia de Finados, né? Na visão espírita. Eu vou fazer só um pequeno resumo da questão histórica disso, né? Então, assim, isso já vem de muito tempo, isso foi instituído na época, foi final ou início do século XIV, pela Igreja Católica, né? Instituiu um dia para se comemorar, né, o Dia de Finados. Eu não vou entrar mais em detalhes de como isso chegou, mas desse ponto em diante teve essa questão da Igreja Católica, e como na época ela era muito forte, influenciava em todo no mundo como um todo, né? Então acabou sendo instituído esse dia como o Dia de Finados, que nós pudéssemos lembrar dos nossos entes queridos, e dentro dessa questão católica, criou-se a tradição de ir aos cemitérios e levar flores, levar velas no simbolismo de levar a luz para aqueles que desencarnaram, né? Então, assim, esse foi um aprendizado, uma coisa que virou costume dentro do Brasil, fazer essa questão de levar flores, velas, as imagens de alguns santos, enfim, tudo isso. Em outros países,
nós temos outras formas de comemoração, né? Diferentes, bem diferentes daqui do Brasil. Tem locais, o México, por exemplo, tem é comemorado lá com festas esse dia, que é a questão, eles comemoram, não é apenas o dia de finados, né? Mas ali também se comemora a vida, né? Então são as duas coisas que são comemoradas, a lembrança e a comemoração das pessoas, né? Da vida que cada um está levando, né? Então, assim, se nós formos pegar outros países, outros locais, vão ter outros tipos de comemoração, de comemorações, de lembranças para aqueles que já desencarnaram. Então, dentro da doutrina espírita, nós vamos ter os esclarecimentos em relação a isso, né? Há necessidade de irmos ao cemitério? O que nós estamos realmente fazendo nessa questão de irmos ao cemitério? Nós estamos verdadeiramente levando os sentimentos para quando chegarmos lá, né, elevarmos o nosso pensamento através de uma prece para envolver os nossos entes queridos, ou isso já se tornou apenas um hábito e uma obrigação das pessoas nesse dia levarem apenas a flor e deixar lá, fazer uma pequena prece e sair, sem ter um envolvimento verdadeiro com essas pessoas que foram queridas quando estavam encarnadas. Então, essas questões, o Livro dos Espíritos trata de uma forma bem clara para todos nós. Então, diante desses costumes, de práticas que nós vemos e que nós até tínhamos em outras encarnações, ou até mesmo nessa, né? E que, de repente, muitas pessoas poderiam ser católicas e terem passado para a doutrina espírita, né? Então, assim, a nossa visão, a visão que os espíritos trazem para nós é o seguinte: não há essa necessidade de irmos ao cemitério. Não tem essa necessidade. Da onde nós estivermos, nós podemos fazer as nossas preces, desde que coloquemos os nossos bons sentimentos na nossa prece. Que possamos envolver esses entes queridos que foram tão parceiros com a gente, que nos ajudaram, que nos influenciaram a nossa vida, né? Que nós tivemos essa parceria, essas trocas. Então, que nós possamos realmente dispor desse sentimento de amor, de carinho, de cumplicidade que nós tivemos com essas pessoas. Então, o Livro dos Espíritos fala, não importa o local, né? Então, da onde nós estivermos, nós podemos fazer as nossas preces, termos esse contato através dos nossos pensamentos. E nada disso, de flores ou de velas, isso nada leva para os espíritos. O que os espíritos querem é verdadeiramente o nosso sentimento. Essa questão de nós botarmos flores, acender uma vela, enfim, isso é único e exclusivamente para nós, que ainda estamos muito ligados nessa questão material, né? E tem num livro Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles, que ela fala o seguinte, que ao invés de nós gastarmos esse dinheiro com flores, com todos esses flores, velas, né?
uma imagem de um santo que a pessoa gostava, né? Poderíamos gastar esse dinheiro comprando alimentos para as pessoas necessitadas. Comprar um agasalho, né? Fazermos desse dinheiro uma coisa muito mais produtiva, útil, né? Que tantas pessoas necessitam, né? De um alimento. Então, que nós possamos doar isso, já que isso não é uma parte importante para esse espírito ou os espíritos a qual nós estamos elevando os nossos pensamentos até ele. Então, assim, a gente poder ter esse olhar. A doutrina traz esses esclarecimentos, faz esses alertas para que nós possamos, através de toda essa clareza, nós mudarmos essa questão das nossas crenças. Quantas coisas nós vamos aprendendo ao longo das palestras, dos cursos, né? E nós temos que, na realidade, todo esse aprendizado que é trazido para nós botarmos verdadeiramente em prática. Então, assim, dentro dessa questão do dia de finados, os espíritos são bem claros para todos nós. Eu vou ler aqui. Essa parte no Livro dos Espíritos está na questão 320 a 329. Então, ele fala aqui logo no início. Olha só. Os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na Terra? E os espíritos nos respondem, ele foi Kardec, né? Muito mais do que podeis supor, e são felizes. Essas lembranças lhe aumentam a felicidade. Então, esses espíritos que já têm um certo nível de felicidade ficam mais felizes ainda com a nossa lembrança. E aqueles espíritos ao qual nós convivemos, que ainda são infelizes, eles respondem que as nossas preces levam para eles um alívio muito grande. Então, assim, a gente poder ter essa ideia de que nós podemos estar levando, contribuindo para aliviar uma dor desses espíritos que estão ainda infelizes no plano espiritual. Então, que a gente perceba a importância que é a nossa prece com sentimentos verdadeiros, como é colocado aqui, nós coloquemos o nosso coração dentro das nossas preces, elevando verdadeiramente esse nosso sentimento de envolver aqueles que com nós conviveram. Então, assim, é muito, muito importante que nós tenhamos essa visão, esse esclarecimento que os espíritos trazem para todos nós. Então, nós aqui, quando encarnados, nós não gostamos quando as pessoas ligam para nós, lembram de nós, ligam querendo saber como nós estamos, se estamos precisando de alguma coisa, de uma ajuda. Então, assim, nós nos sentimos bem, não apenas no dia do nosso aniversário, e a gente só apenas lembrar desses entes queridos, já desencarnados, no dia de finados, é uma coisa, já é um passo, mas seria mais importante que ao longo do ano nós pudéssemos fazer outras preces para eles. Porque se foram pessoas que nos marcaram, então por que não alimentarmos podemos sentir de novo, ter esse contato através do pensamento com esses espíritos. A gente tem que lembrar, que a morte é do corpo físico. Espiritualmente nós estamos vivos, todos nós.
só que estamos em planos diferentes. Né? E uma coisa que nós temos, que é uma coisa que nós temos em mente, mas que nós não tocamos muito, é a relação que todos que estão ainda encarnados, um dia vai haver a morte do corpo físico. Mas nós que somos espíritos encarnados, nós vamos sobreviver, nós vamos continuar a nossa vida no plano espiritual. Vamos estudar, trabalhar, aprender, ver o que nós deixamos para trás de fazer, os problemas que nós criamos para outras pessoas, enfim, e retornarmos em outro corpo físico para ter um novo aprendizado e cada vez mais irmos progredindo até chegarmos ao espírito puro. Isso leva um tempo, são muitas encarnações, mas é esse o processo. Então, a doutrina espírita nos traz um caminho que nós vamos percorrer, esclarecendo a cada um de nós como isso se procede. Então, nós vemos aqui no meio de nós pessoas que realmente estão muito à frente de nós. Mas por quê? Porque elas já passaram várias encarnações, fizeram escolhas, às vezes, muito melhores do que as nossas ainda, e puderam até progredir de uma forma muito mais rápida. Então, esse é um processo ao todos nós estamos submetidos. E quanto mais nós tivermos escolhas melhores, e a doutrina traz isso para nós de forma clara, bem objetiva, o que devemos fazer, fica mais fácil para nós caminharmos. E uma outra coisa assim, importante que nós temos que pensar em relação a esses entes queridos que já desencarnaram, que todos nós, na realidade, nós somos um pouquinho de cada um. Né? Quantas pessoas nos influenciaram para que nós tivéssemos mudança na nossa vida, não é verdade? Então, assim, quando a espiritualidade fala em relação que nós somos mais influenciados do que nós pensamos, né? Não é só os espíritos desencarnados que nos influenciam até de uma forma maior e tudo, mas os espíritos que estão aqui encarnados ao nosso lado, quantas coisas nós olhamos e seguimos aqueles passos, mudamos a nossa direção, né? Os pais, nossos pais, que tentam sempre trazer para nós uma condição moral, né? Para que nós possamos ter uma vida melhor, levar uma vida mais tranquila, evitar certos problemas, né? Então, assim, nós acabamos sendo influenciados por muitas pessoas, muitos espíritos encarnados e desencarnados. Então nós seguimos a nossa vida ela é constituída dessas influências e dependendo de cada um de nós aceitamos ou não essas influências, porque no final a decisão é nossa. Então, assim, esses bons exemplos, nós temos que olhar com muito carinho, né? Quantas pessoas eu olho para minha família que já desencarnaram a parte da minha mãe, né? Meus tios, tias, né? Que foi o pessoal a qual que eu convivi a maior parte do meu tempo com eles, foram pessoas que me influenciaram. Então, assim, muitas coisas que fazem parte da minha personalidade são influência, essa influência familiar. Nós temos dificuldades, nós temos muita coisa, mas todo mundo tem uma coisa boa para oferecer.
né? A gente não pode ficar se detendo à dificuldade de cada um. Nós também temos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então a doutrina vem trazer para nós exatamente isso, que nós possamos ter compreensão com a limitação do outro e que o outro também tenha com as nossas e que nós possamos ter um convívio pacífico, né, e podermos nos elevarmos diante da vida, né, de um progresso espiritual. Então, assim, é muito importante para cada um de nós esse convívio, né? E depois que essas pessoas desencarnam, né, elas deixam com cada um de nós essa influência. Nós vamos seguindo a nossa vida, né, construindo cada vez mais a nossa personalidade, é, diante, por exemplo, da doutrina espírita, a qual nós estamos seguindo, né, quanta coisa a gente já mudou dentro de nós, né? O tempo que eu já entrei na doutrina, os pensamentos que eu tinha, que eu acho muita coisa era equivocada, quantas coisas já mudei, né? Então, assim, é importante isso, nós percebermos o quanto essa doutrina nos influencia para um caminho mais seguro, né? Nós ainda estamos num nível de ignorância, né? De ignorância do saber. Então, nada melhor do que quem está acima de nós, esses espíritos superiores, trazendo essas informações para que nós sigamos uma vida melhor. E aqui eles continuam, né? Aqui, ó. O dia da comemoração, 321, o dia da comemoração dos mortos tem, para os espíritos, algo de mais solene? Preparam-se para ir visitar aqueles que vão orar sobre seus despojos? Os espíritos respondem: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Foi o que eu tinha colocado anteriormente, né? Então, eles atendem os nossos chamados. Mas isso aqui não importa o dia, né? É como ele colocou aqui, ó. Nesse dia eles vêm, mas pode vir em qualquer outro dia. Então, nós não necessitamos apenas de lembrar desses entes queridos no dia de finados, né? Como eu falei, é muito agradável quando as pessoas ligam para nós num dia diferente do nosso aniversário, de qualquer outra comemoração. Nós ficamos muito gratos, sentimos uma alegria, né? A mesma coisa são os espíritos. Nós fazendo, ao longo do ano, fazendo algumas preces, lembrando dessas pessoas que estiveram ao nosso lado, né? Trazendo para nós coisas boas, mostrando coisas que nós poderíamos nos melhorar, né? Nos influenciando sobre a nossa vida, né? Quanto auxílio os mais velhos acabam dando para nós, né? E nós também levamos muitas coisas, né? Mesmo sendo mais novos, nós também levamos a nossa contribuição. É uma troca, né? E na questão A, 321A, Kardec pergunta: esse é para eles um dia de encontro junto de suas sepulturas? Nesse dia, eles lá estão em maior número porque há mais pessoas que os chamam. Porém, cada um deles só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes, né? Eu tinha até colocado isso. Quer dizer, tem muitas pessoas que vão ao cemitério só naquela obrigação, né? Então, assim, eles atendem ao chamado desses que verdadeiramente são os seus amigos, pessoas queridas, né? Agora, não aquelas que vão só por ir e falar assim, não, já fui cumprir com a minha obrigação, né?
mesmo que a pessoa, e como eles colocam aqui, não necessariamente você precisa ir ao cemitério. Você pode estar em qualquer local e fazer as suas preces. Um local muito bom para que a gente possa ter essas lembranças, fazer a nossa prece, é quando nós vamos ao centro espírita. E aí nós temos ali a companhia desses amigos espirituais da casa, que auxiliam a esses espíritos que vêm ao nosso chamado. Se nós pararmos para pensar, para refletirmos, né, a questão do cemitério em si, a única lembrança que nós temos ali é uma lembrança de tristeza, porque aquele ente querido passou desse plano para outro, né? Então, assim, ali não é um local de uma lembrança alegre, né? Então, assim, o convívio, uma prece dentro da nossa casa, onde nós dividimos o nosso espaço, onde tivemos as nossas alegrias, né? Tudo isso é um local muito mais adequado. E no centro espírita, mais ainda, pelo auxílio dos amigos espirituais da casa. Então, assim, a gente começar a ter essa compreensão do que verdadeiramente é importante para cada um de nós, né? Para nós e para os nossos entes queridos. Porque nós, estava vendo uma palestra, estava falando em relação que nós não tratamos muito bem essa questão da morte, né? A gente fica uma coisa muito velada, sabemos que é um processo natural de desencarne. Isso a gente não tem como negar. Isso é uma certeza, né? Todos nós vamos desencarnar. Não sabemos quando, mas vai existir. E isso nós não trabalhamos, né, de forma adequada. Claro que não é porque nós somos espíritas que nós não vamos chorar por causa da perda. A nossa relação, né, nós temos o conhecimento de que a vida continua, né, que é um processo natural, mas nós choramos, nós sentimos dor, sentimos a falta desses entes queridos, né? Nós ainda não estamos numa condição espiritual de termos um entendimento muito grande, né, sobre isso, né? Nós lemos, mas ainda temos todas as instruções, mas ainda não incorporamos verdadeiramente essa questão da reencarnação nesse sentido, né? Porque nós ainda estamos muito apegados a nós estarmos ligados um ao outro, né? Porque a partir do momento que nós não temos mais esse contato, né, para nós ainda é uma grande dificuldade, né? Então, assim, que a gente possa olhar a doutrina, saber realmente todo um processo, mas isso não, não, não vai, nós não vamos deixar de sentir saudades, não vamos deixar de sentir essa dor. Mas é uma doutrina que nos acalma, né? Que traz uma tranquilidade maior. Nós, apesar da dor e tudo, nós ficamos mais equilibrados diante dessa separação momentânea, né? E enquanto que em outras doutrinas, a pessoa entra num desespero muito grande. É claro que a dor de um filho, uma perda de um filho, é uma coisa assim que eu não imagino, né? Mas que nós possamos ter essa confiança em Deus, né? Que isso é um processo, né? E que a vida vai continuar e que nós vamos nos reencontrar. E aqui, eu vou trazer mais um aqui,
coisas aqui que eu falei, né? Ele coloca aqui, o Kardec pergunta, a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa? A visita ao túmulo é uma forma de manifestar que se pensa no espírito ausente. É uma imagem apenas. Já vos disse, é a prece que santifica o ato da recordação. Pouco importa o lugar se ela é dita com o coração. Né? É exatamente o que eu falei. Então, assim, vai depender de quê? Dos nossos sentimentos que são colocados na nossa prece. Né? Então, isso é o que vai importar para cada um de nós. Então, aqui, vou ler mais uma questãozinha aqui. Deixa eu ver aqui qual. A outra coisa aqui que eu trouxe também, né? O espírito assiste ao seu enterro, muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa por diante, por ainda estar em perturbação. Fica lisonjeado com a afluência dos assistentes a seu enterro, mais ou menos, conforme o sentimento que os conduz. Essa parte aqui é porque muitas pessoas que vão aos enterros, elas esquecem de estarem com seus sentimentos mais direcionados àquele espírito que acabou de desencarnar. E muitas pessoas que eu vejo ficam de conversas que não têm nada a ver com as coisas que acontecem ali. Por isso Kardec fez essa pergunta e os espíritos acabam respondendo diante disso. Né? Então, assim, que a gente também possa, quando ir ao enterro, nós termos o pensamento, né, voltado para aquele que acabou de desencarnar, porque ele ainda está numa perturbação grande, muitas vezes ele está ali não sabendo o que está acontecendo. Né? Então, que a gente tenha sempre cuidado com os nossos entes queridos, né, nas nossas preces, que a gente possa, de qualquer local, ter esse entendimento que a espiritualidade traz para todos nós. Esse entendimento é fundamental, né, para que nós possamos fazer algo mais dirigido, com tranquilidade, com acolhimento a esses que já partiram, que a gente possa ir ao enterro e estar voltado exatamente para aquele espírito, fazendo preces, pedindo o auxílio aos amigos espirituais, né? Que acolham, que socorram naquele momento, que é um momento de perturbação, você passar de um plano para o outro, né? E muitas pessoas ainda não têm o conhecimento, e mesmo as pessoas dentro da casa espírita ainda, muitas das vezes a gente ainda não está preparado, né, para esse desencarne, ainda vai nos trazer muita perturbação. Então, que nós possamos sempre estar fazendo prece para esses entes queridos, dia de finados, a gente poder estar na nossa casa, estar no centro espírita, não necessariamente precisamos ir ao cemitério, como os espíritos colocam. Vai depender dos sentimentos, de todo o amor, de todo o carinho que nós colocamos na nossa prece. Isso que é o mais importante. Então, que nós possamos, no dia de finados, lembrarmos deles, né? E em outros dias também, que a gente possa ficar em paz e lembrarmos sempre dessas pessoas que estiveram ao nosso lado, com muito carinho, com muito amor, com alegria, porque nós vamos nos reencontrar. Que tenhamos fé,
em tudo isso que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Que Deus nos ajude, nos ampare, hoje e sempre. Graças a Deus.